Então, vamos começar a aula hoje. Então, pessoal, a gente vai continuar o que nós estávamos fazendo na aula passada, que é justamente aquele estudo lá do nosso CSS, certo? E alguns recursos do HTML. Então, a aula de hoje, como vocês devem ter visto lá, é a continuação da aula 3, entrando na aula 4, certo? Então, nós vamos ver coisas novas aí do HTML e a gente vai entender mais o CSS. Lembrando que é só introdução ao CSS ainda, né? Quando a gente começar ali o projeto, de verdade, a gente vai basicamente ver CSS todo seguindo, né? Então, aí eu vou explicar mais a fundo cada comandinho, né? O que cada um faz. Então, a gente vai trabalhar mais a fundo. Então, nesse primeiro momento aqui, é mais para a gente entender como é que funciona o HTML e o CSS. Então, vocês que iniciaram aí o Sublime de vocês, provavelmente já iniciou dessa forma, né? Então, ele já iniciou assim, certo? Professor, eu não tô com o meu assim, eu tô começando agora com vocês, eu entrei hoje. Professor, eu perdi a aula da manhã, entrei agora à noite. Como é que eu faço para chegar aqui? Bem, se você tem qualquer outra coisa aqui, no caso aqui eu tenho aqui a aula 03 já. O que é que eu faço? O que é que eu recomendo? Feche esse arquivo, remove esse projeto. Lembrando que removendo aqui o projeto, ele não vai remover os arquivos, é só a pasta aqui do Sublime. Então, ó, remove o projeto. Botão direito, remover. E você aponta novamente. Então, quem não tem, eu compartilho aí no chat, né? Vocês já extraíram e tal, bonitinho. Basicamente, você só vai vir Project, ADD Folder. Project, ADD. Pessoal, tem gente que tenta fazer File Open. Não é. Aqui, se você ler, ele só abre arquivo. Aqui você está apontando a pasta toda, certo? Então, sempre vem projeto ADD Folder. Aí você vai lá, ó, aula 03 noite. Beleza. Depois disso, abre a index. Ok. Então, nós fizemos tudo isso aqui na aula passada. Eu vou dar aqui uma explanada, certo? Eu só preciso saber se está tudo certo aí com vocês. Diga aí um ok, dê um sinal de fumaça, fala no chat, manda aí um SMS, um torpedo, alguma coisa aí, para eu saber. Pronto, let's go. Yala, vamos lá. Vamos lá, todo mundo. Cadê o Eric aí? Deu certo aí, Eric? Tá acompanhando? Tudo ok? O Edivar? Tá beleza aí? Todo mundo? Clerton e Carlos aí. Tudo ok, né, pessoal? Então, vamos lá. Eu vou explicar aqui o que nós fizemos na aula passada, aqui por cima, certo? Vou dar aqui uma revisada global. Na aula passada,
a gente aprendeu como a gente consegue dividir o conteúdo do site. Então, só lembrando que a estrutura básica, ela se mantém, né? Paraíso. Ah, sim, 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 valeu. Valeu. Pronto. Obrigado aí, Cleber. Então, pessoal, documento HTML quer dizer que eu vou aceitar qualquer tipo de versão do HTML, né? Para não ter nenhum problema. Lembrando que o HTML está na versão 5, então a gente está usando o código desde a versão 1 até a versão 5, né? Então eu tenho que colocar essa cláusula aqui do documento. HTML abriu, HTML fechou. Eu tenho aqui a parte de configuração, que é o meu head, meu cabeçalho da estrutura do site. Dentro do head, eu defini o título da página, configurei os caracteres, né, da página. E eu tenho a parte do desenvolvimento, que é o body. Então, dentro do body, pessoal, é que a gente desenvolve o site. Então, realmente é dentro do body que eu desenvolvo o meu site. Beleza. O que foi que nós fizemos? Nós criamos uma divisão no site. Então, eu criei aqui uma div. Lembrando que essa divisão ela é invisível, né? Ou seja, o que eu quero dizer? Ela, na realidade, divide a estrutura do site, ela não aparece ali visualmente. Ela não aparece. Então, eu tenho essa divisão. Dentro dessa divisão, a minha ideia é que ela represente ali como se fosse como eu posso dizer? Como se fosse o cabeçalho do site, o topo do site. Então, eu tenho que definir isso bem claro dentro do meu código. Div abriu, div fechou. Tudo que está dentro dela faz parte desta divisão. Então, eu tenho aqui H1. H1 é o título principal do meu site, onde normalmente a gente coloca uma logomarca, né? A gente faz alguma coisa aí do tipo. E a gente tem uma lista. Então, eu tenho aquela lista não ordenada, que é aquela bolinhazinha preta, né? E dentro dessa lista eu tenho um LI, 5 LIs, ou seja, 5 itens da lista. E o detalhe, cada item é um link, né? Então, eu transformei cada item em um link. Então, início vai para a página index, conheço Ceará, e por aí vai. Contatos, vai para qual página? Contato.html. Então, a gente definiu aí a nossa estrutura do cabeçalho, a nossa divisão do cabeçalho. Aí nós, lá embaixo, também criamos uma divisão que representa o rodapé da página. Então, eu tenho aqui uma div que é meio que o rodapé, né? Ela representa a parte de baixo do site. Então, no rodapé, normalmente a gente coloca o quê? No rodapé a gente coloca endereço, a gente coloca contato, a gente coloca o nome ali, os direitos reservados, né? A gente coloca, enfim, às vezes pode colocar uma rede social ali embaixo. Então, o rodapé, ele vai estar se repetindo ali ao longo, né, do site. Tanto o rodapé quanto o cabeçalho são as zonas que a gente não modifica. A gente cria uma vez e ela vai se repetir ali ao longo do site. O que é que normalmente a gente muda? O conteúdo do site. Então, foi por isso, irmãos, que eu criei a div abre, a div fecha. Essa div aqui representa o conteúdo, né? Quando a gente está desenvolvendo, a gente até brinca, assim, às vezes, quando a gente está na empresa, o cara diz assim, ei, cara, tu já fez aí o miolo do site? Porque normalmente a gente chama isso aqui de miolo, né? Que é a única parte ali que a gente realmente fica mudando constantemente. Muda de cada página, o que vai mudar ali é o miolo, né? Então, o nosso amigo Davi,
Davi entrou agora aí. Então, Davi, não sei se fica o arquivo aí visível para você, mas está no chat o arquivo da aula passada, esse sitezinho que nós criamos aqui, certo? Então, baixe aí, qualquer orientação pode perguntar. Se já tiver, beleza. Eu só estou aqui revisando o que nós fizemos. Então, pessoal, antes do CSS, eu vou arrancar aqui o meu CSS. Não façam isso no de vocês, mas eu vou arrancar aqui, ó. Eu vou fazer melhor, eu vou comentar. Barra asterisco, asterisco, barra. Pronto. Então, é como se eu não tivesse mais CSS. Então, olha como era que estava o nosso site, né? Então, eu vou abrir aqui e vou mostrar para vocês como era que estava o nosso site. Então, o nosso site... Deixa eu abrir aqui o meu site. Aula 038. Prontinho. Então, vou mostrar aqui o nosso site. O nosso site, pessoal, estava dessa forma. Ó. Esse era o nosso site só com HTML. Somente HTML tem nesse site. Somente HTML. Então, se você for analisar, se eu der aqui um F12, ó, dei aqui um F12, ele vai inspecionar o meu código. Então, eu vou mostrar para vocês, ó, as divisões aqui bem claras. Então, eu vou ter cabeçalho do meu site, ó, não afeta nada, que é a estrutura, né? Mas entrando aqui no body, eu tenho a div do topo. Olha que interessante, ó. Eu vou passando aqui, ele vai mostrando cada elemento, ó. Div do topo, H1, lista. Div do conteúdo. Olha que interessante isso aqui, ó. Olha só. Div do conteúdo, cadê? Aqui, ó. Div do conteúdo, né? Se eu abrir, ó, ele mostra, ó, imagem por imagem, tem um parágrafo, né? E a div do rodapé, lá embaixo, ó. Olha que interessante, irmão. Div do rodapé. Então, beleza. Isso aqui tá o HTML cru. Beleza? Então, na aula passada, a gente aprendeu como é que faz para a gente conseguir deixar o nosso HTML mais simpático, mais bonito, né? Para a gente conseguir dar uma visão legal para o nosso CSS. Então, o que foi que nós fizemos? Nós, pessoal, nós aprendemos o que nós chamamos de CSS. Então, qual é a função do nosso CSS, né? Qual é a função do CSS? A função do CSS é criar o design da página. Então, nós criamos o CSS justamente para a gente pegar aquele HTML cru, né? A gente pega aquele HTML feio e a gente consegue dar um visual melhor. Então, eu gosto sempre de fazer a seguinte comparação. HTML cria o site. CSS deixa o site bonito. HTML é estrutura, CSS é design. HTML é a parte que faz nascer as coisas, né? Então, quando nasce um link, o link ele é feio, ele é azul, ele tem um sublinhado embaixo. Então, eu consigo modificar esse link com CSS. Sem o CSS, eu tenho site? Tenho um site. Porém, eu vou ter um site feio, digamos assim. Eu vou ter um site sem estar bem estruturado, né? Eu vou ter um site onde os objetos não vão estar legal para o nosso cliente ver, para o nosso internauta ver, para o nosso usuário ver. Então, essa é a função do CSS. Então, lembre, eu só consigo usar CSS se existir HTML, né? O CSS, ele vai impactar direto o código HTML. Então, eu vou voltar lá no nosso código para a gente ver. Então, vamos lá. Vou começar aqui. Primeiro,
CSS, ele é outro tipo de tecnologia, tá? Então, a gente tem HTML e o CSS é outra tecnologia. Então, vamos lá. O CSS, pessoal, que a gente criou dentro do head, dentro do cabeçalho, dentro da configuração. Por quê? Porque CSS é design. Design é configuração, né? Então, a gente colocou dentro do head. Porém, como ela é uma tecnologia nova, eu abri aqui o style. Então, até aqui ainda é HTML. Mas tudo que está dentro desse style agora é CSS. Então, eu vou revisar o que a gente fez na aula passada. A gente disse que o body vai pegar o código que está aqui dentro. Então, o CSS, ele funciona dessa forma. A gente diz o código, nós falamos aqui o código, e colocamos o código que vai formatar. Então, no caso aqui, ele colocou uma cor de fundo cinza, né? Então, a gente vai ter uma linha de design, eu até falei na aula passada, né? Que a gente vai ver de onde é que nascem esses códigos de cores aqui. Mas isso aqui representa um hexadecimal. É uma combinação que gera as cores. Eu tenho a UL. Pessoal, o que é a UL mesmo? A lista, ó. A lista. Então, o que foi que eu mandei fazer nesse style nome? Tirar aquelas bolinhas da lista. Porque a lista, pessoal, ela sem ser formatada, ela é dessa maneira, ó. Ó, ela vem com as bolinhas pretas, né? Ela vem com as bolinhas pretas e os itens e os links. Olha os links como eles são. Então, a gente saiu formatando o nosso site. Então, o que foi que nós fizemos? Nós fizemos o seguinte. Nós tiramos as bolinhas da URL, nós mandamos o LI ficar em linha. Vocês acabaram de ver, eles estavam na vertical. A gente colocou na horizontal. O LI. Por que eu fiz assim? Olha só. O LI. O LI, A. O LI, A. Então, eu mandei ele lá no link e defini cor do link. Tirei aquele sublinhado feio do link. Coloquei o fundo do link branco. Coloquei um espaço interno, né? O padding, pessoal, ele é um espaçamento interno. Nós vamos explicar isso com mais calma, com mais detalhes, mais à frente do curso, né? Hoje é mais para a gente entender. Margem é espaço fora do link. Então, padding é dentro do elemento, margem fora do elemento. Não é isso? Então, a gente colocou, a gente estilizou o link. A gente estilizou o corpo do site, o body, a lista, os itens da lista e os links que estão dentro da lista. Pronto. Ajuda sim. Só um minuto. Apareceu aí no chat o arquivo, porque tu chegou depois, né? Deixa eu aqui. Certo. Pessoal, quem chegou agora, eu vi que acabou de entrar uma pessoa agora, o Renato. Boa, Renato. Boa noite. Pronto, eu acabei de enviar aí no chat o arquivo da aula passada. A gente vai continuar. Tu entrou bem na hora. Eu acabei de fazer a revisão, certo? Acabei de fazer a revisão nesse minuto. Eu vou estar tomando banho. Pronto, não tem problema não. Então, faz o seguinte, extrai aí
Quando vocês extraírem, me dê o toque que eu mostro como é que vocês colocam o projeto. Uhum. Eu vou mostrar logo agora. Depois que tu extrair, ó, presta atenção também, Davi. Vou até deletar aqui. Deixa eu salvar logo aqui. Ó, depois que tu extraiu, você vai vir aqui. Projeto, add folder. Aí, você vai lá no seu arquivo que está extraído, aula 03, noite, e seleciona. Ó, morreu. Já está no jogo. Abre o index. Beleza? Tente fazer aí, porque eu acabei de fazer a revisão. Só falta falar desse cara aqui. Então, pessoal, nós formatamos o link da lista e a gente deu um efeito. E a gente deu um efeito para o link. Ó, eu ia falar isso depois, mas só falando, só puxando um gancho aqui, o link ele tem três estados. Quais são os estados do link? Ele tem o primeiro estágio normal, ou seja, o link do jeito que a gente vê, criou. Tem o estado quando eu passo o mouse no link, ele muda o estado dele, ele agora é hover. E tem um estado quando eu clico no link. Ele agora é visitado, né? O visited. Então, link normal, ao passar o mouse e quando eu clico. Então, o que foi que nós fizemos? Nós modificamos o estado normal do link, estado normal, e o estado quando eu passo o mouse em cima. Aqui é o link normal. Olha como ficou bonito o link normal. Olha o link normal. Deixa eu atualizar a página. Aqui é o link normal. Agora, quando eu passo o mouse em cima, ele está no hover. Se eu clicasse, ele estaria já em outro estado, em outro evento. Então, normal ao passar o mouse. Se eu tirar o mouse, ele volta para o normal. Beleza, pessoal? Então, essa foi uma revisãozinha, né? Vamos voltar aqui para o nosso site. Então, lembrando, quem chegou agora, lá no cpe.org, quem está entrando por lá, eu vou usar a mesma resposta, ou seja, o mesmo link para vocês entrarem aqui. Eu só vou atualizar. Vai cair já já. A gente tem mais 7 minutinhos aí dessa primeira aula, essa primeira fase. Então, caiu aqui, eu vou lá, atualizo, certo? E eu estou colocando sem senha já para facilitar. E os meninos aí da capa também vai estar lá, mas eu coloco aqui no grupo, que é mais rápido. Então, vamos fazer o seguinte, só para também não dizer que foi só revisão nessa primeira parte, eu vou colocar aqui um código para modificar, sabe quem? Deixa eu ver aqui quem que eu quero modificar. Pronto. Eu vou modificar o rodapé do meu site. Eu vou modificar o rodapé. O rodapé não, desculpa, o H1. Então, eu vou colocar aqui H1 e vou abrir as minhas chaves. Então, eu quero formatar o H1. Cadê os meninos? Deu certo aí, pessoal? Vocês chegaram depois? Sim, deu certo. Deu certo já? Uhum. Beleza, show. E o outro lá? Deu certo não? Eu acho que é o Davi. Deu certo, professor, deu certo. Morreu. Então, vamos lá. Vamos aqui, pessoal. Dentro do estilo, né? Dentro do estilo, vamos formatar aqui o H1. Vejam como está o H1. O H1, ele está feio, né? Ele está, ó, Cearatu, lá, sem nada. Então, eu vou fazer o seguinte. Qual é a minha ideia aqui nesse H1? Qual é a minha ideia? Não, eu quero assistir não. Quero assistir não. Eu tô lá, eu não lembro não. Flávia, eu não lembro, mas... Faz o seguinte, Flávia, pede para alguém colocar Charlie, porque é muito grupo de turmas, inclusive de turmas minhas particulares, né, que aí... Enfim, por favor, faça isso. Aí eu acho mais rápido. Pronto.
Eu tenho aqui, o H1 tá feio. Então, qual é a minha ideia? Eu centralizar ele, né? Colocar ali um efeito melhor nesse H1. Eu tô achando ele meio churuto. Não, vou fazer o seguinte, eu não vou centralizar ele não. Vou colocar como se fosse um quadrado aqui nele. Enfim, vou formatar aqui. Vamos lá, voltando ao código. H1, eu quero que ele fique com a largura. O H1 ele vai ter uma largura de... Eu vou colocar aqui 200 pixels. Se ficar muito ou pouco, a gente diminui. Ele vai ter uma altura. Não vou modificar a altura. Ele vai ter um fundo branco. Vou colocar o mesmo fundo branco. Ó. Copiar e colar. Background white. Não sei se eu mudar a cor dele. Eu vou mudar a cor dele também para brown, marrom. Pronto. Aí eu vou usar aquela técnica. Para não ficar junto, porque eu coloquei um fundo nele branco. Então, para não ficar junto o texto com fundo, eu vou colocar uma margem interna nele. Então, margem interna é padding. De novo, pessoal, quando a gente realmente começar o projeto, eu vou detalhar cada comando CSS, cada comando HTML, certo? Porém, aqui a ideia é a gente já começar indo aí, e vocês vão ver que vocês já vão decorando. Padding é uma margem que eu coloco interno do elemento. Que elemento? H1. Então, eu vou colocar uma margem interna de 5 pixels. E uma margem externa, no caso agora é fora do elemento, ele vai afastar fora de 10 pixels. Então, salvem aí, salvem. Salvem. E atualizem lá para ver se deu certo alguma coisa. Salva e atualiza. Se tiver dado certo, me avisa. Deu certo, pessoal? Eu deu certo aqui. Show, né? Ficou bom a largura? Ficou. Pronto, vou ver aqui o meu. Só estou atualizando logo o link aqui para vocês. Tem como deixar ele mais centralizado dentro desse quadrado? Tem sim. Tem sim. Você coloca Test Align Center. Eu vou colocar aqui. Só atualizar logo aqui o link. Beleza, beleza, beleza. Então, olha só. Como é que eu centralizaria ele? Text
Align, alinhamento do texto, center. Meu, beleza, morreu. Salvou. Show. Deu certo, né? É bem tranquilo. Então, é decoreba, né? Digamos assim. Bem simples. Show de bola, show de bola, show de bola. Eu vou olhar o meu também para ver se deu certo, né? Porque eu também fico ansioso. É o Ceará Tour. Então, vamos lá. Então, vamos ver. Ei, professor. Pode E dizer. para deixar ele no meio da página? Pronto. O que era que eu faria? Eu colocaria a largura dele 100%, né? E faço o seguinte, testa. Coloca em vez de 200 pixels, coloca 100%. Testa aí. Nós não vamos direto para a gente continuar. Testa. Ficou no meio. Positivo, né? É porque eu não queria deixar ele no meio, entendeu? Porque normalmente a logomarca, ela fica na esquerda, tá? Então a logomarca